E você deve estar pensando assim, né? Poxa, construir atividade não é uma coisa fácil. Eu vou mostrar aqui a atividade para você, que eu trouxe para a gente analisar. Olha, dá uma olhada nessa atividade aqui. O que é isso aqui? É um material didático, né? É uma avaliação de língua portuguesa, é um material didático, ok? A pessoa criou um material didático. Eu vou falar com você agora que eu tenho experiência em criação de materiais didáticos, por incrível que pareça, eu já trabalhei, eu já fui programador, já fui muita coisa na vida, né? Eu já fui programador, né? E já trabalhei numa editora. Já trabalhei numa editora há muitos anos também, e eu fazia diagramação, arte final, de livros para professores. Nessa editora, eu sentava do lado de professores para criar, para trabalhar, para montar ali o livro didático deles, né? E era difícil, não é fácil. Montar material didático é difícil, tá? Eu já montei vários livros didáticos de temas que eu não dominava nada, 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 inclusive da área de medicina, da área de trigonometria, da área de energia e petróleo e gás. Nossa, meu Deus, o que você imaginar de coisa complicada aí, eu já sentei do lado de professor para montar livro para os alunos deles, material didático para eles trabalharem com os alunos deles. Nessa editora a gente fazia isso, fazia muito isso, muito isso. Trabalhava muito com o professor. E montar material didático envolve conhecimento de design, de tipografia, habilidade com ferramenta de edição, programas específicos de edição, programas profissionais, impressão. Nossa, é um universo de coisas. É um universo de coisas. Né? Essa base de gráfica, de diagramação e edição me dá muita segurança para criatividades hoje. Né? Tenho muita facilidade para criar qualquer atividade. Por quê? Porque eu tenho toda uma bagagem profissional. Né? Que inclusive isso é trazido à tona em forma de técnica nos nossos treinamentos. Né? De forma acessível para os professores que estão fazendo nosso treinamento, porque nem todo professor já foi gráfico e trabalha em editora, eu tenho essa percepção, é óbvio. Mas é interessante que a criação de um material didático envolve muito conhecimento disso. E quando a gente abre um material desse aqui, por exemplo, uma atividade como essa daqui, a gente vê que a pessoa criou a atividade na maior das boas intenções. Ela queria que tudo coubesse numa folha. E ela conseguiu fazer tudo caber numa folha, não foi? Conseguiu. Isso é bom para o meio ambiente? É bom. Economizou a tinta da escola? Economizou. Economizou papel? Economizou. Mas o aluno aprendeu? Não. Então foi útil? Não. Então, nem precisava ter sido feito. Né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa atividade aqui de pertinho. Tem um texto aqui, está dizendo, era uma vez um sapo, certo dia o sapo, quando estava sentado em sua vitória régia, viu uma linda princesa descansando à beira do lago, e tem a historinha do sapo e a princesa. E o sapo jogou uma conversa na princesa, a princesa foi lá, deu um beijo nele, e aí ele pulou na água de volta e foi embora, tá? Ele não virou príncipe coisa nenhuma, ele falou que era um sapo mesmo, e deu um tchau para a princesa e foi embora, ganhou um beijinho. Essa é a história. E aí, tem perguntas de interpretação aqui. Lá, pergunta 1. Na frase, será que eu poderia contar com vossa ajuda? A linguagem do sapo normalmente é utilizada em situações A, B, C, A, B aqui do lado, olha, A, B aqui do lado, C e D, né? Aqui tá o A, B, C e D tá maiúsculo, aqui já do lado tá em minúsculo, né? Como vem é o A para cá, depois o B, aí o C e o D embaixo, aí para cá tem o A, o B para cá, assim, ó, e depois tem o C embaixo e depois o D, e aí depois tem outras alternativas que não tem A, B, C e D. Tem umas que começam a tem o A, tem o B, depois não tem mais o C, nem tem o D. Isso só para falar das alternativas A, B, C e D. Agora vamos falar o objetivo aqui é trazer para você 4 erros, tá? 4 principais erros. E eu não vou ficar aprofundando aqui em tudo que tem para analisar aqui nessa atividade, tem muita coisa. Mas a primeira coisa é a gente entender que tem uma poluição visual aqui. Isso atrapalha todos os seus alunos, tá? Torna mais difícil o aprendizado e a leitura para todos os seus alunos. Essa poluição visual, essa quantidade excessiva de informação na folha, torna a atividade mais difícil de ser processada, de ser lida,
Torna mais difícil para todo mundo. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Deixa eu anotar isso aqui pra gente. Você dificulta a atenção, foco, não é? Torna mais difícil o aluno absorver aquele conhecimento ali. Por quê? Porque ele fica perdido, não é? Outra coisa, segunda coisa, quantidade de questões. Além do excesso de informação, tem muita questão na folha. Tem muita questão. Ah, Leandro, mas é uma avaliação, né? É para ser. Eu preciso entender vários momentos, vários níveis de compreensão, de interpretação. Tudo bem, você pode fazer isso. Só que, de uma vez só, entregar todas as questões de uma vez só pode não dar muito certo. Para muitos alunos. Para muitos alunos. Pode ter aluno que vai desenvolver uma crise de ansiedade aqui e vai travar. Não vai fazer nada, vai entregar em branco a prova. Agora, se você entregasse uma questão de cada vez, aí ele não travava. Então, essa grande quantidade de questão te atrapalha. Atrapalha o seu aluno também. Você deve estar pensando, Leandro, como é que eu vou entregar uma questão de uma vez? A gente já vai falar de formato. Já vai falar de formato. Eu vou ter que ter 1 milhão de folhas. Não, você não vai precisar ter 1 milhão de folhas. Já vamos falar de formato. Fica aqui. Fica aqui que você já vai entender do que eu estou falando. Inclusive, essa é a dica que eu quero te dar no final. Questão número 3. Erro número 3. Vocabulário. Talvez o seu aluno consiga, todos os seus alunos consigam fazer essa atividade. Se a gente usar palavras que eles conheçam. E quando a gente for usar uma palavra que ele não conhece, essa palavra precisa ser explicada. Ou esse aluno precisa ter a habilidade de perguntar quando ele passa por uma palavra que ele não conhece. Então não está lá lendo Vitória Régia e segue a vida, e ele não sabe o que é Vitória Régia, o esforço cognitivo que ele vai fazer para responder a pergunta vai ser muito maior do que quem sabe o que é uma Vitória Régia. E dependendo desse aluno, se ele é um aluno com deficiência intelectual, ele já está ali no limite dele. De coisas para fazer ao mesmo tempo. Então isso pode ser demais num mesmo momento. Não estou falando que ele não consegue aprender, ele consegue. Só que não tudo de uma vez. Não tudo junto. Não é? A gente tem que separar isso em momentos. Então o vocabulário, a gente usar um vocabulário mais acessível ajuda muito os alunos que têm mais dificuldade de compreensão, de interpretação, né? E que precisam fazer um grande esforço cognitivo para fazer uma leitura, por exemplo. Que isso acontece. Por exemplo, um aluno com dislexia, para ele fazer uma leitura. Dessa folha aqui, para uma pessoa com dislexia, é um pecado. Um pecado. Um pecado. Não dá. É quase impossível para a pessoa fazer a leitura. Precisa ser entregue de uma outra forma, totalmente diferente. Isso é só para ilustrar. E o formato, que eu considero como quarto erro. Você não precisa necessariamente entregar todas as questões numa mesma página, inclusive com texto, mesmo que seja uma avaliação. É um erro de formato aqui. Né? Porque, vamos lá, Leandro, eu só tenho uma folha disponível por aluno para fazer essa avaliação. Ok, eu entendi. Eu posso realizar uma impressão por aluno. Ok. Como que você faria então, Leandro? Vamos lá, a gente vai usar o quê? Técnica para adaptatividade. Vamos usar estratégia. Né? Vamos usar recursos. Que recurso que você tem aí à disposição? Leandro, eu tenho essa uma folha por aluno e tenho o quadro. E os alunos têm caderno. Ok, os alunos conseguem copiar do quadro? Conseguem. Ok, então e se, ao invés de entregar um texto com 20 questões, eu entregasse só o texto para os alunos e colocasse uma questão de cada vez no quadro? É uma opção? E se eles não precisassem nem copiar a questão do quadro? Só marcassem a resposta. É uma opção. Ficaria mais acessível? Talvez. Leandro, mas na minha sala eu tenho mais recursos. Não tem só isso. Por exemplo, tem escolas que receberam data show, projetor, data show. Quem conhece? É que você vai e projeta a imagem na parede, na folha branca, no quadro branco, naquele papelzão branco. Enfim, eu esqueci o nome agora. Legal, você tem acesso a isso na sua sala? Não, a gente tem um laboratório de informática. Legal. Você poderia entregar folha com texto e os alunos têm acesso às perguntas de forma digital.
Uma por folha, grandona, bem espaçado, para eles não se confundirem. Não, Leandro, a gente tem o data show. Poderia usar o data show. Entrega a folha do texto e vai passando uma pergunta de cada vez no data show. Todo mundo respondeu a um, vamos para dois. Vamos lá, vocês têm 3, 4 minutos para fazer a dois. E aí, como você está usando recurso digital, 1 milhão de possibilidades para adaptar atividades aparece. Como assim? Como assim? Deixa eu ver se eu trouxe isso aqui anotado. Olha, o que é importante, tá? Qual é o conceito por trás da adaptação de atividade? Qual é o conceito? O conceito é isso aqui, ó. O aluno precisa fazer, fazendo ele entende, entendendo ele acerta e acertando ele aprende. Se o seu aluno, você entrega uma atividade para o seu aluno e ele não consegue fazer, ele não consegue pegar para fazer, ele trava. Essa atividade, essa adaptação não está boa. E ele tem que fazer, e preferencialmente sem ajuda. Você pode usar vários recursos para ele fazer sem ajuda, tá? Vários recursos. Estou dando uma ideia aqui que é usar o Data Show, por exemplo, se você tiver disponível. Mas tem um monte de outras formas de fazer. Às vezes com papel mesmo, você precisa do papel, não é? E ele precisa fazer, porque na hora que ele está botando a mão na massa ali fazendo, é aí que a compreensão começa a aparecer, que ele não entende o que está acontecendo. Ele precisa fazer para entender. Não é entender antes de fazer. É fazendo que ele entende. Né? E é entendendo, quando ele começa a entender, ele acerta. E as pessoas aprendem mais acertando. Daí isso é comprovado cientificamente também, pela neurociência. A pessoa aprende acertando. Então, eu errar 10 vezes não quer dizer que eu aprendi. Quando eu acerto, eu falo, ah, é assim, acertei. Agora eu aprendi. Entende? Faz sentido para você? Faz sentido? Faz mais sentido, não é? A pessoa, ah, errei 10 vezes. O que você aprendeu? Não sei muito bem. Todas as 10 vezes eu errei. Qual é o jeito certo de fazer? Não sei. Eu errei 10 vezes. Só quando eu acertei, ah, agora eu acertei. É assim que faz. Acertei. Entende? Faz sentido, né? E ele precisa fazer para ter essa possibilidade. E quando ele acerta, ele consegue aprender. E a adaptação de atividades é criar esse momento. É criar esse momento. Olha, se você vai fazer. Agora, eu quero justamente essa questão do data show é uma forma de adaptar a atividade através do conteúdo. Tá? Nem tudo sempre precisa estar necessariamente no papel. A adaptação de atividade nem sempre precisa ser o papel. E esse formato de adaptação que eu estou falando, de usar o data show, você não vai usar só com aluno com deficiência. Entende? Você vai usar com a turma inteira. Ah, Leandro, mas nem todo mundo precisa dessa adaptação. Eu sei. Mas você não vai tornar o aprendizado deles mais fácil, de todo mundo? Vai. E não vai tornar o aprendizado possível para quem tem algum transtorno de aprendizado? Vai. Não vai incluir o aluno com dislexia? Vou. Não vai incluir o aluno com baixa visão? Por quê? Porque eu posso usar uma fonte ampliada no data show. Legal incluir o aluno com baixa visão. Tornou possível que ele aprenda. Tornou possível que o aluno com dislexia aprenda. Tornou possível que o aluno com TDAH aprenda. Por quê? Porque quando você mostra uma pergunta de cada vez num data show, que tem um brilho, você consegue colocar cor de fundo, cor na letra, você chama atenção para aquilo, o aluno que tem um déficit de atenção consegue focar melhor. Do que numa folha cheia de coisa. Nossa, que entregar aquela folha ali com 20 questões para o aluno com TDAH, quando ele chegar, ele não vai chegar nem na metade, vai se perder. Nem na metade ele chega. Ele vai estar aqui, ué, cadê o texto? O texto está lá. Onde é que eu estava mesmo? Ah, meu Deus, perdi. Pronto, já era. Dependendo da pessoa, é claro. Dependendo das habilidades que a pessoa já desenvolveu, obviamente. Mas torna mais difícil. O ensino, as atividades sem adaptação são mais difíceis para todo mundo. Para mim. Talvez para você também. Mas quando a gente começa a usar técnicas, fica mais fácil para todo mundo. E fica possível para o aluno com deficiência.